Bom, pessoal, continuando então a nossa aula sobre siderurgia, agora a gente vai ver o processo que a gente chama de refino primário. Então, o refino primário ele ocorre numa unidade chamada de aciaria, e o conceito dela é muito simples, né? É a unidade que possui então máquinas e equipamentos voltados a transformar o ferro gusa e a sucata de aço em diferentes tipos de aços. Então, do ponto de vista dos tipos de usinas, a gente tinha visto lá que a gente tinha as usinas integradas, que partiam lá da redução do minério, formação do ferro gusa, até chegar na etapa de refino primário. Do ponto de vista das usinas semi-integradas, este seria o primeiro processo a ocorrer. Então, ele já começa direto na aciaria. Então, a gente vai ver aqui, ao longo da aula, alguns processos que ocorrem nessa etapa da aciaria. Então a gente vai ver a dessiliciação, a desfosforação, a dessulfuração. Todas essas são etapas que são etapas de pré-tratamento do ferro gusa. Então a gente tenta com essas etapas limitar os teores então de silício, de fósforo e de enxofre. Então, continuando naquele nosso fluxo simplificado de produção, o refino então é essa etapa que a gente encontra aqui. Ele pode ser feito tanto em um forno, em um conversor chamado de Linz-Donawitz, ou então na aciaria elétrica. Então, pré-tratamentos do ferro gusa. Então, um pré-tratamento muito importante é a dessulfuração do gusa. Então, eu já havia comentado um pouco no vídeo anterior. Normalmente ele já acontece dentro do carro torpedo. Então se adiciona ao carro torpedo uma escória básica e uma atmosfera redutora para tentar eliminar esse excesso de enxofre. Então ocorre a injeção de agentes químicos, normalmente à base de cal, que são agentes, né, que têm esse poder redutor. É um tratamento necessário para a gente colocar depois esse ferro gusa dentro de um conversor LD, pois é um processo que é oxidante e não oferece nenhuma condição termodinâmica ou cinética para a remoção do enxofre. Então, se esse processo de dessulfuração não for feito no carro torpedo, dentro de um conversor, normalmente ele não será possível, porque o conversor não tem essa capacidade uh, de oferecer essa atmosfera redutora. Os processos atuais, então, utilizam o carbureto ali de cálcio, calcário e coque, formando o sulfeto de cálcio. Então, esse sulfeto de cálcio vai ir para uma escória e a gente vai conseguir retirar ele do ferro gusa. Então, condições ideais. Então, é necessário uma escória bastante básica, rica em óxido de cálcio, e uma atmosfera redutora, rica em monóxido de carbono. Então a gente viu lá que o alto forno ele possuía essa atmosfera redutora, mas porém a sua basicidade ela é um pouco limitada em produzir uma escória líquida e fluida. E no caso da aciaria a gente tinha um excesso de cal, mas a atmosfera lá era uma atmosfera oxidante. Ah, perdão, na aciaria a gente tem um excesso de cal e na atmosfera da aciaria essa sim é uma atmosfera oxidante, porque na aciaria a gente vai ver mais adiante que a gente coloca oxigênio dentro do processo. E isso acaba não sendo capaz de proporcionar essa retirada de enxofre. Então, nem o alto forno, nem a aciaria, eles têm condições para que ocorra essa dessulfuração. Então a gente tem uma mistura de sulfurante, que é o que a gente vai adicionar nesse carro torpedo. Ela é na média composta por 50% de carbureto, 38% de calcário e 12% de coque. O coque, então, vai ter a função de garantir a atmosfera redutora necessária para que as reações ocorram, muito semelhante ao que a gente já tinha visto lá dentro do alto forno. O calcário fornece o cal necessário para dar a basicidade do processo. E o dióxido de carbono ele vai conferir então uma certa agitação ao banho.
garantindo então um melhor rendimento. O carbureto vai ser a principal fonte de cálcio e também vai fornecer carbono para esse banho aí. Então essa mistura de sulfurante ela é introduzida no carro torpedo por meio de uma lança com um ângulo de injeção de 70 graus. Nas primeiras 3 desulfurações e depois um ângulo de 110 graus nas demais desulfurações. Isso tudo para a gente conseguir garantir que tenha um desgaste uniforme do refratário do torpedo e também evitar a formação localizada de uma casca em volta desse refratário. Então aqui a gente vai ver então as principais reações, o que é importante é a gente entender o processo, né? E saber um pouco sobre o básico sobre as reações que estão ocorrendo então, dentro desse carro torpedo. Então primeiro lá, a gente vai ter a decomposição do carbonato de cálcio lá em óxido de cálcio mais dióxido de carbono. E depois a gente vai ter a escorificação do enxofre. Então, o sulfeto lá de ferro, dentro desse ferro gusa, o enxofre vai estar associado ao ferro, na forma de sulfeto. Então, esse sulfeto mais o óxido de cálcio mais monóxido de carbono vai virar então um sulfeto de cálcio mais ferro e dióxido de carbono. Dessa forma, a gente consegue então retirar esse sulfeto de cálcio na escória e vai restar então somente o ferro metálico. Então a gente tem aqui nessa ilustração justamente essa injeção de aditivos e gases através de uma lança. E essa lança ela tem a capacidade então de espalhar toda essa mistura dentro do carro torpedo. Outra etapa muito importante é a dessiliciação do gusa. Ela também acontece no carro torpedo, já na etapa da corrida do alto forno, ou então pode ocorrer também no conversor. Normalmente a gente adiciona reagentes à base de óxido de ferro. Normalmente são empregados materiais gerados dentro da própria indústria, então a gente tem lá em processos posteriores, lá na laminação, tem uma carepa que solta durante a etapa de laminação. E essa carepa, então, ela como é um óxido, a gente consegue reutilizar ela nessa etapa aí de dessiliciação. Outra etapa muito importante é a desfosforação do gusa. Então o ferro, ele normalmente ele tem uma grande afinidade de ligação com o fósforo. Aí ele pode formar ali alguns fosfatos de ferro. E esse fósforo, do ponto de vista das propriedades mecânicas do aço, ele não é muito interessante. Então a gente adiciona também nessas etapas de pré-tratamento ali óxido de cálcio, mas mais alguns fosfatos para tentar retirar esse excesso de fósforo presente no ferro gusa. Então, para a gente transformar esse ferro gusa em aço, é necessário que ele passe por um processo de oxidação até que a gente tenha uma concentração de carbono em impurezas menores nos valores que a gente deseja, né? O que para a gente acaba sendo até um pouco conflitante, porque eu falei para vocês que lá dentro do alto forno a gente tinha que retirar o oxigênio ligado ao ferro, né? A gente executava as etapas de redução para fazer essa redução de oxigênio. E aqui dentro do refino primário é o contrário, a gente injeta oxigênio para regular a quantidade de carbono e de impurezas. Então nessa etapa aí, parte do carbono contido no gusa, que a gente viu lá que era cerca de 4 e pouco a 5%, ele é removido com o restante das impurezas. Então a maior parte do ácido líquido ela é solidificada depois nos equipamentos de lingotamento contínuo para produzir os produtos semi-acabados, os lingotes e os blocos. Então, normalmente, para a gente retirar esse carbono aí do ferro gusa, a gente utiliza fornos com injeção de ar ou oxigênio, que a gente vai chamar de conversores.
O forno conversor mais conhecido é o chamado de Linz-Donawitz, que foi criado lá em 1952. Tem um outro forno também bem interessante, que são os fornos elétricos. Também eles têm essa capacidade de retirar então esse oxigênio do ferro gusa. Então aqui é uma ilustração do nosso conversor LD ou conversor Linz-Donawitz. Então a gente tem basicamente ali como se fosse uma panela, né? No interior dessa panela a gente vai colocar o ferro gusa líquido. Essa panela vai ter uma lança que vai ser inserida nela e essa lança vai passar o oxigênio. Então o oxigênio puro ele é soprado pela parte superior do nosso conversor com uma determinada pressão na superfície do ferro gusa. Então esse conversor aí, ele é constituído por uma carcaça cilíndrica de aço resistente ao calor, que é a camada externa, e um revestimento interno de materiais refratários de dolomita ou magnesita. Esse refratário também para impedir a extração do calor, né, para manter o máximo possível o calor ali dentro, senão, obviamente, o nosso ferro gusa líquido ele acabaria resfriando dentro do conversor. Então a injeção de oxigênio ela é feita por meio de uma lança metálica, composta por vários tubos de aço. Esse jato de oxigênio ele é dirigido então à superfície do ferro gusa. E essa região específica a gente vai chamar ela de zona de impacto. Então nessa zona de impacto é onde ocorre a reação mais intensa de oxidação, com temperaturas ali na casa de 2.500 a 3.000 graus Celsius. Então em função dessa alta temperatura e da pressão com que o oxigênio ele é inserido nessa zona de impacto, ocorre então uma grande agitação do banho. E isso é interessante porque essa agitação do banho ela vai acelerar as reações de oxidação do gusa líquido. Nesse conversor também a contaminação do aço por nitrogênio ela é muito pequena, porque a gente utiliza nessa lança apenas oxigênio puro. Esse nitrogênio também seria um problema bem grave, pois se ele estiver inserido no aço, ele pode causar alguns defeitos depois se esse aço vir a ser soldado. Pode causar as trincas por hidrogênio, perdão, por nitrogênio. Então isso não é interessante do ponto de vista das propriedades finais do aço. Então a gente tenta, ao longo de todo o processo, reduzir esses contaminantes aí na produção do aço. Esse processo do Linz-Donawitz aí, ele foi introduzido no Brasil em 1957, tendo como pioneiro então a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Vantagens da gente utilizar esse conversor LD. Ele tem então uma alta capacidade de produção. As dimensões dele são relativamente pequenas quando a gente compara lá com o nosso alto forno, né? Ele tem uma simplicidade de operação grande. Custos mais adequados, ele não tem um custo tão elevado quanto era o custo lá de produção do alto forno. E produz altas temperaturas, então, muito em função do processo de oxidação dos elementos que estão lá dentro. Mas também ele tem algumas desvantagens. Ele tem uma perda de metal por queima, que a gente viu que como a temperatura pode chegar à casa dos 3.000 graus Celsius, pode ocorrer então uma queima desse metal e uma vaporização dele. E nessa vaporização a gente acaba perdendo um pouco de metal. Dificuldade de controlar o processo em função da quantidade de carbono. Presença considerável de uma grande quantidade de óxido de ferro e de gases que devem ser removidos durante o vazamento. Então aqui a gente vai gerar também uma quantidade significativa de escória, normalmente composta ali por óxido de ferro e por outras impurezas. E essa escória, então, ela tem que ser removida antes do processo de vazamento, a fim que a gente tenha depois um vazamento somente do nosso do nosso aço líquido com uma menor quantidade de impurezas. Então aqui a gente tem algumas imagens desse conversor. Aqui ele está sendo carregado.
Ele pode ser carregado tanto com ferro gusa sólido, ferro gusa líquido, ou então nas usinas lá semi-integradas, normalmente ele é carregado com sucata. Ah, então vamos então às matérias-primas desse processo LD. Então normalmente as matérias-primas que são utilizadas são o gusa líquido de 70 a 85%, gusa sólido, sucatas, minério de ferro, carepas de laminação, cal, fluorita e o oxigênio. Então, o minério de ferro e a carepa lá tem a função de acelerar então a dissociação do cal e controlar a temperatura. Ele funciona também como um refrigerante, né? Como a gente viu, essas reações de oxidação elas tendem a elevar a temperatura do banho ali. E a gente comentou também que como nesse processo a gente tem temperaturas muito elevadas, poderia ocorrer a perda do metal em função da alta temperatura. Então a gente tenta sempre de uma determinada forma controlar essa temperatura para evitar as perdas associadas ao processo. Então o cal, semelhante ao que a gente utilizava lá no alto forno, ele tem uma função de formação de escória. Então é ele que vai ser o responsável pela remoção do fósforo e de parte do enxofre. Esse cal também tem outra função muito interessante, que é a de diminuir o ataque ao material refratário que é feito pelo óxido de silício. A fluorita. A fluorita ela é utilizada então como fundente da cal e aumenta também a fluidez das escórias. Então, o ciclo operacional de um forno, de um conversor LD. Então, primeiro a gente tem o carregamento da carga sólida. Em segundo momento, o carregamento do ferro gusa líquido. Depois a gente tem a etapa de sopro, que é a injeção de oxigênio. Então a gente coloca dentro desse conversor uma sublança que vai fazer a injeção do oxigênio. Depois a gente faz a medição da temperatura e a retirada das amostras. Por que é importante essa retirada das amostras? A gente, durante a operação do conversor LD, a gente não tem muito controle da composição química do aço que está sendo processado lá dentro. Então é interessante, de tempos em tempos, fazer a retirada dessa amostra e fazer a medição da temperatura, a fim de verificar se está dentro dos parâmetros operacionais que foram prescritos. Por último, a gente vai fazer então o vazamento e, por fim, o vazamento da escória. A temperatura, o tempo de cada ciclo, ele normalmente vai variar entre 35 e 45 minutos. É muito importante a gente ter em mente que esse conversor ele trabalha com processo oxidante, então ele vai injetar o oxigênio a fim de remover lá a maioria das impurezas. Então essas impurezas elas vão se associar ao oxigênio, vão ser levadas para a escória e vão ser removidas. Então a nossa lança de oxigênio, que é uma peça muito importante dentro de um conversor Lins-Donawitz, ela é constituída por 3 tubos de aço concêntricos. Um vai ser para o oxigênio e os outros 2 para a refrigeração dessa lança. Para essa lança, em contato ali com aquele calor extremo, ela não acabar sendo desgastada, sendo perdida. Utiliza-se de 3 a 6 furos no bocal da lança para a gente ter uma distribuição melhor desse oxigênio durante o banho. Os refratários desse nosso conversor, a gente falou que é muito importante a proteção desses refratários. Então a gente vai ter um refratário permanente mais próximo da carcaça. E vai ter um refratário de trabalho. Esse sim a gente vai conseguir, vai fazer a manutenção dele, executando trocas com um determinado período de tempo. Então ali a gente tem um esquema desse sopro de oxigênio. A gente tem um determinado ângulo de sopro. Esse oxigênio vai entrar uma pressão elevada, vai ser chocado no banho ali na zona de impacto. E aí vai ocorrer então borbulhamento inferior desse líquido,
levando esse oxigênio a toda a região do líquido ali. Reações então do nosso refino primário. Então a gente viu lá na primeira etapa de siderurgia lá, na etapa de redução, que o ferro gusa normalmente ele sai com uma quantidade muito grande de impurezas, como silício, fósforo, enxofre, carbono e manganês. E o refino vai justamente ser a etapa que vai oxidar essas impurezas. E aí, parte dessas impurezas então vão ser retiradas ou na forma de gás ou na forma de escória. Então, reações importantes que ocorrem dentro do conversor LD. Primeiro, a oxidação parcial do carbono, do manganês, do silício e do fósforo, redução dos teores de enxofre, isso lá a gente viu dentro do carro torpedo, e alguns elementos da sucata, quando utilizada, como o cromo, o vanádio e o titânio, podem ser eliminados dependendo da sua afinidade com o oxigênio. Então aqui, se a gente estiver utilizando ferro gusa, a gente vai tentar nessa etapa de refino remover esse silício, fósforo, enxofre, grande parte do carbono e do manganês. E se a gente estiver numa usina lá semi-integrada e estiver utilizando sucata como matéria-prima, essa sucata a gente não consegue controlar muitas vezes o conteúdo dela. Então pode ter cromo, pode ter vanádio, titânio ali, e a gente vai tentar remover também essas outras impurezas do aço. Então, terminadas as etapas de oxidações, a temperatura aumenta, ocorre uma emulsão de metal, gás e escória, o que vai criar então condições para acentuar a descarburação, ou seja, a retirada do carbono do aço. Então, a formação da escória ela vai surgir então dessas reações de oxidação, principalmente as reações do silício, do manganês e do ferro, com a dissociação da cal. Então, o processo de refino dele, um dos principais objetivos dele é a formação rápida de uma escória reativa e rica em óxido de cálcio, para evitar então o ataque excessivo do nosso refratário de trabalho. A desoxidação, então o oxigênio ele é incorporado ao aço, mas nessa etapa ele é incorporado, porém posteriormente ele deve ser removido. Por quê? Para evitar uma evolução violenta desse monóxido de carbono durante a etapa de lingotamento, bem como a precipitação dos óxidos de ferro, né? Óxido de manganês, durante a etapa de solidificação do metal. Então, esse oxigênio que a gente colocou para a retirada dos elementos indesejáveis, ele acaba também se tornando indesejável depois na etapa de lingotamento. Então, a gente tem que acabar no final do processo de refino removendo o oxigênio também. Então, para isso, a gente vai adicionar alguns elementos que tenham maior afinidade ao carbono que o ferro. O mais utilizado, então, vai ser o alumínio. Então, aqui é uma imagem bem interessante, como ocorre, então, depois do processo pronto, dentro do conversor, a gente faz o vazamento do aço líquido ali para dentro do que a gente chama de panela. Nessa panela, então, depois a gente vai fazer o refino secundário, que aí sim é para acertar a composição final do aço. E também tem aqui, no fundo dessa carcaça do conversor, vai ficar a escória. Depois a gente tem que remover também parte dessa escória que fica no fundo. Então essa escória ela não tem um uso comercial significativo, ela não tem propriedades interessantes que as torne úteis em outros processos, né? Então o que acontece com ela? Normalmente ela vai ser estabilizada durante um tempo e depois vai ser utilizada ali como aterros, né? Laços de ferrovias e rodovias, que são fins menos nobres que podem ser dados a essa escória aí. Também a lama que é gerada na aciaria,
Esses pós, que também são gerados durante o processo, são coletados de uma forma úmida no sistema de filtragem de gases e isso representa um problema de reciclagem. Eles não podem ser utilizados de forma satisfatória na sinterização, pois podem agregar zinco à carga do alto forno. Então a gente viu lá que muitas das vezes a gente acaba reutilizando esses pós, esses gases dentro do próprio processo. Porém, nesse caso, isso vai ser inviável em função de que nesses pós, nesses gases, a gente tem a grande quantidade de elementos que a gente não quer presente no aço. Então acaba que eles não, de nenhuma forma, eles voltam ao processo. Uh, Continuando aqui, a gente viu que além dos conversores Linz-Donawitz, a gente pode executar esse processo de refino primário dentro dos fornos elétricos. Então, nesse processo do forno elétrico, a gente vai transformar a energia elétrica em energia térmica, por meio da qual vai ocorrer a fusão desse ferro gusa ou da sucata em condições controladas de temperatura e de oxidação do metal líquido. Então, ele é um processo que permite também a adição de elementos de liga. Ele não só é responsável por remover os elementos indesejáveis, mas a gente também consegue colocar no processo elementos de liga que a gente deseja no aço, a fim de melhorar as propriedades dele e que vão dar também algumas características excepcionais ao aço. É um processo bastante utilizado para a produção de aços de qualidade. Então, como ele permite a gente adicionar elementos de liga, a gente pode utilizar ele para fazer aços mais nobres, como os aços ferramentas, por exemplo. Então, os tipos de fornos elétricos. O primeiro forno elétrico lá, ele começou lá em 1878, quando Siemens patenteou o primeiro forno a arco indireto. Em 1899, Herold ele patenteou o forno a arco direto. E em 1909 surgiu o projeto então do forno muito semelhante ao que a gente tem atualmente, que é o forno elétrico trifásico, que é o que é utilizado até hoje. Então esses fornos a gente viu que eles podem ser a arco elétrico direto ou indireto, por indução magnética, por arco resistência ou resistência direta, arco submerso, ou fornos de resistência elétrica. Então aqui a gente tem uma representação esquemática de vários desses tipos de fornos. O primeiro ali por arco indireto ou arco livre, a gente vai ter dois eletrodos inseridos nas extremidades desse arco e entre um eletrodo e outro vai formar esse arco indireto. No segundo caso, a gente tem aqui o arco submerso. Então esses três eletrodos eles são mergulhados ali na sucata e vão formar um arco elétrico entre eles. E esse arco, no fim das contas, quando o aço começar a se tornar líquido, ele vai submergir essas lanças aqui, esses eletrodos de grafite. Terceiro caso, caso C, por indução. Então a gente tem bobinas elétricas que vão acabar induzindo correntes, induzindo um campo magnético nesse aço, elevando a sua temperatura e ocasionando a fusão. Em um outro caso, é por resistência elétrica indireta, então esse forno vai ter uma série de resistências que vão acabar aquecendo o interior e fazendo a fusão desse aço. Então vamos falar então do mais importante, que é o forno elétrico a arco, ou FEA. Esse forno ele vai trabalhar então com eletrodos e o arco elétrico ele vai ser formado então através da passagem de uma grande quantidade de corrente elétrica entre dois pontos, entre o eletrodo e a carga metálica. Então isso vai gerar uma elevada diferença de potencial, que vai gerar o aquecimento então dessa carga metálica e a fusão
dessa carga. Então, o forno elétrico a arco ele é constituído de uma carcaça feita de chapas grossas soldadas ou rebitadas, formando então um recipiente cilíndrico com fundo abaulado. Então, essa vai ser a parte externa do nosso forno. A carcaça ela vai ser revestida na parte interior, que a gente vai chamar de soleira, por materiais refratários de natureza básica, dolomítica ou magnesita, ou então refratários ácidos, normalmente a sílica, dependendo do tipo de carga que esse forno vai processar. Então, em alguns fornos ele vai ter que ter essa característica mais básica, em função da carga que a gente está utilizando. Em outros, ele vai ter que ter uma característica mais ácida. O restante do forno revestido por tijolos refratários silicosos. Muitos desses fornos são refrigerados, então eles necessitam de uma refrigeração grande. Os eletrodos que vão ser os responsáveis, junto com a carga metálica, pela formação do arco elétrico, eles são colocados na abóbada, que é na parte superior do forno. Então vão ter furos na parte superior, onde vão ser inseridos esses eletrodos. Então aqui a gente tem algumas imagens das instalações desses fornos elétricos de corrente alternada. Então em comparação com o alto forno, ele tem uma dimensão bem menor, mas mesmo assim ele é bem grande, né? Então nessa parte inferior, desses cestos, eles são carregados com cargas, com a carga do forno elétrico, né? Seja ela sucata, ferro gusa líquido, sólido, enfim, a carga vai vir nesses cestos. A tampa do forno abre, a gente coloca a carga lá dentro e depois insere os eletrodos. Aqui mostrando também o sistema de refrigeração que muitos desses fornos têm. Então, é um sistema de refrigeração bem robusto. Então, ali vocês podem ver depois também. A primeira parte é esse sistema de refrigeração. A segunda parte é a parte da carcaça do forno, né, onde esse sistema vai ser inserido. Ali na figura superior a gente vê a abóbada com os componentes de refrigeração. Não dá para ver nessa imagem, mas ela também vai ter os lugares onde podem ser inseridos os eletrodos. Então, ali mais uma imagem da carcaça lateral com os componentes de refrigeração. Esta outra imagem é das lanças de injeção de oxigênio e finos de carbono. Então, dentro do forno elétrico, semelhante ao que a gente vê lá no conversor LD, a gente tem que injetar um oxigênio também, a fim de controlar a composição química ali daquele banho, né? Remover aquele excesso de carbono que porventura pode ter ali. E também, no caso contrário, injetar finos de carbono a fim de a gente controlar essa composição de carbono. Então ali, essa lança vai entrar na lateral do nosso forno elétrico e vai fazer esse processo aí de injeção de oxigênio ou carbono. Então aqui mais outra imagem dos painéis de cobre refrigerado com água, né, que vão acabar fazendo a refrigeração do nosso forno elétrico. E numa imagem ali, na figura C, esses painéis justamente recobertos com a escória gerada durante a utilização. Aqui é um forno elétrico com uma carcaça metálica em volta dele. A gente vai ver num vídeo um pouco mais adiante que durante esse processo de refino primário com forno de arco elétrico, ele é um processo que gera uma grande quantidade de respingos de metal líquido, gera uma grande quantidade de poeiras, de fumos, que podem ser muito prejudiciais ao meio ambiente, além de uma poluição sonora muito grande, que o barulho gerado durante essa etapa ele é um barulho ensurdecedor. Então, muitas das vezes as indústrias elas acabam optando
por uma estrutura metálica em volta desse forno para tentar eliminar esses danos ao meio ambiente ou então o dano ao operador, né? Vamos ao consumo de energia desse forno elétrico. Então, lá na etapa de refino lá, a gente tinha o nosso alto forno. Se a gente utilizar um alto forno mais um conversor LD, a gente vai ter um gasto de 32 gigajoules por tonelada. Isso utilizando 100% de minério. Um forno de arco elétrico utilizando 100% de ferro esponja vai precisar de 31 gigajoules para 1 tonelada de aço. Alto forno mais conversor LD, agora com uma carga de 80% minério, 20% sucata, vai necessitar de 26 gigajoules por tonelada. Alto forno mais conversor, agora com 70% minério, 30% sucata. Já precisa de 25 gigajoules por tonelada. Forno de arco elétrico com 50% ferro esponja mais 50% de sucata. Necessita de 20 gigajoules por tonelada. Enquanto que um forno de arco elétrico com 100% de sucata, ele só precisa de 7 gigajoules por tonelada. Então, o forno elétrico ele se torna um processo muito interessante do ponto de vista energético, de economia de energia, né? Porque a gente consegue alimentar ele com 100% de sucata, então a gente já retira do meio ambiente uma grande quantidade de metal, reutiliza esse metal e também reutiliza ele com o menor gasto energético possível. Então, vantagens da produção de aços dentro de fornos elétricos. Como eu comentei, maior quantidade de sucata pode ser utilizada. Um exemplo que eu posso dar aqui em Sapucaia do Sul, a gente tem a Gerdau. E a Gerdau de Sapucaia é uma usina semi-integrada que utiliza na sua produção 100% de sucata. Então, ela vai utilizar essa sucata junto com fornos elétricos para a produção dos aços. A emissão de dióxido de carbono é 4 vezes menor do que os outros processos. Custo de investimento é bem menor. Esse forno elétrico ele nos permite também um controle mais rigoroso da composição química do aço. Então a gente pode, além de retirar aquelas impurezas, controlar a quantidade de carbono de uma forma mais simplificada e melhor. Esse forno ele tem um melhor aproveitamento térmico, a ausência de problemas de combustão por não existir uma chama oxidante. E como desvantagem, a gente vai ter o custo operacional, na realidade o custo da energia elétrica, né? Como a gente utiliza energia elétrica, dependendo da variação do preço, a gente pode ter custos operacionais bem elevados. E também a baixa capacidade de produção desses fornos. Então, matérias-primas que a gente vai utilizar no forno arco elétrico. A gente vai ter a carga metálica, que é a sucata, o ferro gusa ou ferro esponja, os elementos fundentes e ou refrigerantes, os elementos desoxidantes e também os eletrodos, que eles são consumíveis. Então, matéria-prima, a gente tem basicamente a sucata ali, né? A sucata típica ela tem cerca de 0,1 a 0,3% de silício, manganês de 0,3 a 0,6 e carbono de 0,1 a 0,3. Essas sucata basicamente são ácidos comuns, né, que a gente acaba reutilizando, então o percentual de carbono deles são bem baixos. Então tem diversos tipos de sucata, tem pacotes de estamparia, então o que sobra dos processos de estampagem, lá por exemplo de um capô de um carro, sobra algum excesso de chapa do processo de estampagem, ela pode ser reutilizada. Sucata do tipo Schroeder, então esse Schroeder ele pega toda a sucata, acaba moendo ela, separando magneticamente essa sucata. Então ela é uma sucata que pode ser utilizada também.
retorno interno. Então, dentro da própria indústria siderúrgica, na produção de perfis, na produção de arames, normalmente tem parte nesse processo que é descartada e acaba retornando então para a produção do aço. Cavaco de aço, chapas pesadas para corte, tem o pacote de mista que a gente chama, que é uma sucata variada, uma sucata mista. A gente pode utilizar também o ferro gusa de forma sólida, né? Então lá percentuais de carbono de 13,4 a 4,5%. Ferro esponja, que a gente viu lá como era produzido na aula passada. Briquetes de ferro também podem ser utilizados. Então, como funciona o carregamento desse forno elétrico? Então, a carga ela pode incluir tanto cal e carbono, ou esses também podem ser injetados no forno durante a corrida. Em algumas empresas, eles injetam esse cal e carbono na própria lança, né? Na lança que injeta oxigênio, a gente pode injetar também esse cal e esse carbono. E aqui a gente tem um exemplo de um cesto carregado. Então, 30% desse cesto vai utilizar o ferro gusa lá sólido, né? 27% da sucata Schroeder, 8% dos pacotes de estamparia, dos resíduos de estamparia, perdão, 6% dos pacotes, 6% de sucata tesourada, então é aquela sucata de recorte, né? É feito recorte de chapas, a gente utiliza essa sucata. 10% de cavaco de metal, 10% de sucata pesada e 3% de sucata proveniente do retorno interno da usina. Então, adicionado esse cesto, depois no forno elétrico a gente vai necessitar da energia elétrica, de oxigênio, de gás natural, coque e cal. Então, os eletrodos do nosso forno elétrico. Normalmente, esses eletrodos são feitos em carbono amorfo ou grafite. Então, no carbono amorfo, a principal matéria-prima vai ser o carvão, o coque e os aglomerantes, à base de alcatrão. Então, a gente vê aqui na nossa ilustração, a gente vai ter esse piche, esse aglomerado de alcatrão aqui, e o coque. Esse coque vai ser moído, vai ter uma etapa de moagem. Vai com o restante desse piche, desses aglomerados aqui, para um processo de mistura. Feito esse processo de mistura, ele vai passar por um processo de extrusão, então ele vai ser colocado dentro de um cilindro e com a ajuda de um êmbolo vai realizar esse processo de extrusão. Após o processo de extrusão, ele vai para um processo de aquecimento para cura, onde também tem a impregnação com piche. Por fim, ele vai para uma etapa de grafitização e, por fim, uma etapa de usinagem. E aqui à direita, então, a gente tem esses nossos eletrodos. Aqui a gente tem os eletrodos de grafite, então, que vão ser utilizados no processo. E aqui uma imagem bem interessante no momento que eles estão sendo inseridos na parte superior do forno elétrico. Então, esses eletrodos, como eu comentei, eles são consumíveis e a gente tem que ter um cuidado muito especial com eles, porque eles podem ser consumidos por erosão, por sublimação, que é a vaporização desse nosso eletrodo, por oxidação e também por quebras. Então aqui a gente tem um pouco também dos custos operacionais do nosso forno elétrico a arco. Então a carga metálica ela corresponde a 83% do custo, né, de produção dentro de um forno elétrico a arco. A energia elétrica 4%, os eletrodos 1% do custo, mão de obra 1%, refratários 2%, manutenção também 2%, combustíveis 1%, oxigênio 1% e outros correspondem a 5% dentro de um processo de produção de 100 toneladas de um forno elétrico a arco. Então ali, o carregamento. Vamos tentar entender como é que funciona o ciclo de um forno elétrico a arco.
Então, primeiro, a abóbada do forno, ou seja, a parte superior, após a remoção dos eletrodos do processo anterior, ela é levantada e girada, expondo a boca do forno. Então, o cesto de sucata lá, o cesto com carregamento, ele é posicionado sobre essa boca e é liberado então seu carregamento para dentro do forno. Depois vai iniciar o processo de fusão. Então, esses eletrodos eles são inseridos no forno e começa a ser aplicada então baixas voltagens a esses eletrodos. No primeiro momento, é utilizada uma baixa voltagem para proteger então essa abóbada e também as paredes do forno devido ao grande calor proveniente do arco. E nesse arco, nesse estágio, esse arco vai ser bastante estável. Depois, quando a gente vê o vídeo do processo, a gente percebe que no momento que ocorre o processo, o arco ele se torna bastante estável. Então, aproximadamente 15% dessa carga ela vai ser fundida nesse primeiro estágio, de forma a estabilizar esse arco. Em pequenos pedaços sucatas, então, são colocados nessa parte superior do forno, muito em função da permeabilidade que essa sucata permite, né? Então a gente consegue colocar o eletrodo ali, ele acaba entrando nessa sucata e não sendo muito danificado. Então os eletrodos são lentamente baixados, formando furos na carga, e uma vez que eles atingirem uma posição próxima do líquido, a voltagem ela começa a ser aumentada. Pois então o nosso arco agora ele vai estar envolvido tanto por sucata quanto por uma parte líquida. Então a maior voltagem ocorre uma maior voltagem, ela vai aumentar até a potência máxima de fusão. Então ao longo desse processo o metal formado vai escoar para a base do forno, né, para o fundo do forno. Os eletrodos vão ser levantados à medida que o líquido também acaba se elevando. E uma vez que a quantidade de sucata fundida por acomodar uma nova carga, ocorre uma nova alimentação ao processo. Então a sucata ela vai sendo fundida, vai sobrando mais espaço dentro do nosso forno elétrico e a gente acaba realimentando ele. Uma vez então que a última carga ela é fundida, as paredes laterais são expostas à intensa radiação. A voltagem precisa ser diminuída em função dessa intensa radiação. Alternativamente, a gente pode criar também uma escória espumante que vai envolver todo o eletrodo. Então, aqui de uma forma mais ilustrativa, a gente vai ter os primeiros, segundos e terceiros carregamentos. Então, o primeiro, a gente coloca o material ali no fundo. Vai colocar a carga, quase que preenchida totalmente por sucata, né? A gente vai inserir esses eletrodos. Com o auxílio também de sopradores laterais aqui, a gente faz essa primeira etapa de fusão dessa sucata, né? Depois a gente acaba inserindo os nossos eletrodos. Esses eletrodos, conforme a carga vai se tornando líquida, conforme a gente já tem a fusão, eles vão sendo abaixados lentamente. E depois a gente faz então esse processo de acerto da composição química do aço, seja pela retirada de carbono ou até então com a colocação de carbono e retirada das impurezas. Então aqui a gente tem, por fim, a retirada da escória e também as amostragens, né? E por último, uma vez que a composição está acertada, não tem mais escória dentro do nosso forno elétrico, a gente faz o vazamento desse conteúdo para uma panela. Reações químicas que vão ocorrer então dentro de um forno elétrico a arco. Então a principal reação vai ser a oxidação, né, na qual a gente vai retirar as impurezas e o excesso de carbono. Depois a gente vai fazer a desoxidação com a ajuda de agentes desoxidantes. Então esse oxigênio que a gente colocou, a gente vai ter que retirar ele de novo.
E por fim a gente faz o ajuste da composição química, faz a desfosforação, desfosforação, dessiliciação, todos esses processos que lá a gente fazia antes do conversor LD num carro torpedo, a gente consegue fazer aqui dentro do próprio forno elétrico a arco. Então toda a corrida bem sucedida de um forno elétrico vai depender de uma carga bem feita. Então, normalmente dentro do pátio dessas usinas, essas sucatas elas são separadas em função do teor de elementos que elas têm ali. Se tem algumas sucatas que têm uma maior quantidade de impurezas, a gente vai colocar ela também em menor quantidade, né? Tem sucatas que têm elementos de maior interesse, a gente vai fazer um carregamento maior com essa sucata. E a corrida desse forno elétrico vai depender da perícia do operador em carregar o forno de forma adequada. O desempenho do forno em função da sua fusão vai depender da densidade da carga também e da resistência elétrica da carga. Se a gente tem uma carga com maior resistência elétrica, a gente vai ter um comportamento diferente de uma que tem menor resistência elétrica. Isso vai influenciar na temperatura dentro do forno elétrico a arco. Aqui, pessoal, é só para a gente ter uma noção de todas as reações que elas podem ocorrer dentro de um forno elétrico a arco. Então, todas aquelas reações de retirada de sulfetos, retirada de silício, retirada de fósforo, adição de oxigênio para retirada dessas impurezas, remoção desse oxigênio para evitar a oxidação do metal líquido. É só para a gente, eu não vou cobrar isso de vocês, mas é só para a gente ter em mente que ocorre uma infinidade de reações dentro de um forno elétrico a arco. Aqui também parte das perdas que podem ocorrer, né, em função de gotículas do metal, a temperatura acaba se tornando elevada e parte desse metal forma vapor. Bolhas de monóxido de carbono que estão presentes ali dentro também, tem o potencial redutor. O jato de oxigênio, aqui está a nossa lança injetando oxigênio dentro do nosso forno elétrico. Aqui então a gente vai ver agora um videozinho bem ilustrativo da operação desses fornos elétricos.
área de depósito, de carregamento mais tranquilo, praticamente coloca na bomba fixa uma da porta. Pessoal, quem quiser ver aqui pode pausar depois do slide. É só um gráfico mostrando a capacidade das aciarias elétricas no Brasil. Esse último dado aqui é o dado que refere-se a 2025, saiu errado aqui na tabela, mas é só para a gente ter uma noção da quantidade de toneladas que são produzidas por ano em aciarias que utilizam fornos elétricos a arco. E aqui também o panorama mundial da produção de aços via forno elétrico. Então, distribuição da produção do forno elétrico, desculpa, por a distribuição da produção por conversor Linz-Donavites e forno elétrico a arco. O que está sendo projetado para 2025, para daqui a 5 anos? Brasil e China vão seguir a mesma tendência de tecnologias de produção, com o conversor Linz-Donavites representando 90% da produção de aço líquido, devido a alguns fatores característicos, como a disponibilidade de energia elétrica, a disponibilidade de sucata. Nos Estados Unidos, a gente vai ver uma forte migração para a produção via forno elétrico, porque eles geram uma grande quantidade de sucata, né, que pode ser explorada. Também tem uma boa estrutura de energia elétrica. Porém, os problemas ambientais eles são bem mais críticos do que a produção via LD, né? Então a gente viu ali no forno elétrico que ele gera uma quantidade muito grande de ruído, de, de poeira, de gases. Então isso acaba se tornando inconveniente. Mas nos Estados Unidos eles acreditam que o forno elétrico ele é interessante, isso não é um grande problema. E o que é observado nos Estados Unidos também vai ser válido para os outros países desenvolvidos. Bom, pessoal, a aula de refino primário a gente vai encerrar por aqui. Eu vou deixar também no Moodle alguns outros vídeos do forno elétrico, né? Que são vídeos bem interessantes. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, pode acabar vendo esses outros vídeos. Na aula que vem a gente já vai entrar na etapa de refino secundário, né, que é onde a gente acerta a composição final do aço e vai falar também sobre o processo de lingotamento. E é isso por hoje.